Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. O que ele diz agora? Há um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Irmãos, que coisa maravilhosa que Deus está revelando aqui. Sabe o quê? Que Deus está mostrando aqui para nós que um povo sem os padrões da religião seria encontrado por Ele. Que Deus não está limitado a um padrão religioso, como falamos anteriormente. Deus não é dos evangélicos. Aliás, Deus não é evangélico, Ele é de todos. Ele é de todos. Todo aquele... Qual que é a condição para ser salvo? É ser membro de uma igreja? Seja evangélico, qualquer outro. Não, a salvação é a fé em Cristo, no sacrifício de Jesus. Amém? Igual uma vez me perguntaram, pastor, o senhor acha que os católicos vão ser salvos? Eu disse, claro que sim, aqueles que creem em Jesus serão. Inclusive, eu já contei para vocês que um dia eu estava assistindo televisão, passando o canal, eu vi um padre lá pregando. Eu falei, deixa eu ver o que esse padre está falando. Parei. Irmãos, 10 minutos, o padre só pregou Jesus. Só Jesus. Eu falei assim, esse padre está pregando mais o evangelho do que muitos pastores. Porque 10 minutos eu não vi ele falar outra coisa, senão só Cristo. Tem pastores que se dizem evangélicos, que você escuta 10 minutos da mensagem, só fala de lei de Moisés, liturgia do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó. Ah, mas eles não foram grandes homens de Deus? Sim, numa outra época, no passado. Não é padrão mais para nós hoje. O nosso padrão hoje é Cristo. Nós não somos discípulos dos homens de Deus do passado. Eu já vi pastores falando assim, não, que eu tenho esse jeito, sabe, rude, grosseiro, porque o meu ministério é igual de João Batista. Não, nosso ministério tem que ser igual de Cristo. Ele não disse isso? Aprendei de quem? De mim, que sou manso e humilde de coração. O próprio apóstolo Paulo, antes de 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, o ministério de Paulo era Jesus Cristo. Paulo só pregava Cristo. E lembra que antes ele era o quê? Fariseu. Zeloso da lei mosaica. Mas a conversão dele foi tão grande a Cristo que ele só falava de Jesus, só falava de Jesus. Esse é o nosso propósito. Então, e muitas pessoas, elas às vezes não entendem isso. Que nós temos que pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é falar de quem? De Jesus. E Deus está falando aqui que ele foi, olha só, versículo 1, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Porque na nossa cabeça, irmãos, só vai ser alcançado quem procura Deus. Só vai ser alcançado quem implorar por Ele. Lembra que Jesus falou para os discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 15, se eu não me engano, não precisa abrir agora não, Jesus disse, não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi vocês. Porque às vezes a gente se gaba, né? Não, porque afinal de contas, eu fiz a minha parte. Eu me consagrei. Eu fui numa campanha. Eu fiz um jejum. Por isso que Deus me aceitou. Jesus falou lá para aqueles discípulos, serve para nós. Vocês estão pensando que é vocês que me escolheram? Se vocês estão comigo, foi porque eu escolhi vocês. O mérito, nós não temos nenhum mérito, irmãos. Tudo é pela graça. Tudo é Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Deus está falando que Ele foi buscado por aqueles que não perguntavam por Ele. Então às vezes a gente pensa assim, né? Eu tenho um familiar que não quer nem saber da igreja, pastor. E você fica aí preocupado. Essa pessoa vai para o inferno. Às vezes essa pessoa um dia vai ser alcançada por Jesus. E não é do jeito que a gente acha, que é dentro de uma igreja, dentro de um templo. Tem gente que é alcançado em casa, num quarto. Experiência com Deus não acontece aqui dentro não, irmãos. É aquilo que eu falei para uma pessoa que questionou para mim, você se converteu aonde? Na igreja A, B ou C? Eu falei, nenhuma delas. Eu me converti aqui, minha experiência com Deus é no coração. Porque as pessoas acham que é num lugar.
Por isso a gente fica implorando, ou às vezes fica insistindo que você tem que vir para a minha religião. Às vezes a pessoa ela vai ter uma experiência com Deus em casa. O Natanael, lembra do Natanael? Quem já ouviu falar? Natanael. Ele teve uma experiência com Jesus, quem sabe? Quem lembra? Embaixo de uma árvore. O Felipe foi falar de Jesus para ele. Olha, achei a quem as escrituras falaram. Vamos lá ver. Lá um homem de Nazaré. O Natanael ainda foi preconceituoso. Porque ele disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Felipe disse, vem ver. Aí apresentou. Quando vinha vindo, Jesus já falou, eis aí um verdadeiro israelita. Quem não há dolo, não há má intenção. Você vê, né? Jesus sabia que ele tinha falado mal, sido preconceituoso, não pagou na mesma moeda, o elogiou. E quando o Natanael chegou, irmãos, aí ele perguntou, mas de onde me conhece? Jesus falou assim, hoje eu te vi, lá debaixo daquela figueira. Ali foi a experiência dele no coração. Então, Deus está falando, eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Ué, mas a pessoa não busca, mas ainda encontra Deus? Sim, porque quem busca é Ele. Quem acha é Ele. Quem encontra é Ele. Se eu estou aqui hoje, eu não tenho nenhum mérito, irmãos. Se nós estamos aqui, nós não temos nenhum mérito. Foi Ele que nos achou, Ele que nos alcançou. Ele pode talvez ter usado alguém para trazer uma palavra. Mas isso é obra de quem? Dele. É obra do Espírito Santo de Deus. Então, ele diz, fui achado por aqueles que não me buscavam. E o que ele diz agora? Há um povo que se não chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui. Ou seja, ele está dizendo assim, aquelas pessoas que não eram evangélicas, que não era de igreja nenhuma, que não tinha nenhuma religião, mas que um dia disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele disse, eis-me aqui. Quanta gente que está agora num quarto, num hospital, numa prisão, talvez debaixo de uma ponte, não tem igreja nenhuma, não é de nenhuma denominação, mas estão falando, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus está achando elas. Deus está alcançando elas. Porque Deus não está preso aqui. Deus não mora dentro de uma caixa. Que é só aqui que você vai ser abençoado. Se você sair daqui, olha, não é assim que a turma faz? Muitos pastores, se você sair daqui, você vai sair debaixo da minha cobertura. A única cobertura que existe é de Cristo, é do Senhor Jesus. Nenhum homem é cobertura para você. A cobertura é Cristo. Então, ele está falando que ele se deixou achar por pessoas que não tem nada a ver com a gente. Por pessoas que não tinham interesse nenhum nas coisas de Deus. Por pessoas que talvez nunca frequentou uma igreja, ou talvez é convidado e fala, não quero saber de igreja, mas em algum momento vai ser alcançado por ele. Talvez num problema, numa situação, não importa se pela dor ou por amor. Eu não penso, é só pela dor, não. De algumas vezes é por amor também. Uma experiência que a pessoa tem com Deus. Agora o que Deus está nos ensinando é isso, irmãos. Que a gente não pode ter esse preconceito com as pessoas de fora, pessoas de outra religião. Como aquela pessoa me perguntou, os católicos vão ser salvos? Eu falei, claro que vai ser. Quem tem fé em Jesus vai ser salvo. Aí a pessoa que não vai à igreja nenhuma, a condição é uma só. Deixa marcado aí Isaías 65, vem para Romanos 10. Irmãos, tem tantos exemplos na Bíblia, ou melhor, no Novo Testamento, no Evangelho, de pessoas que foram salvos. O mais famoso que você conhece foi o ladrão na cruz, né? Já pensou Jesus falando para o ladrão na cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os religiosos, não, ele tem que descer primeiro, ele tem que se batizar, ou ele tem que fazer tal sacrifício para ser salvo. E Jesus vai e mostra que a salvação não está presa a nenhum ritual. A salvação é Cristo.
A salvação não depende de um templo. Lembra quando Jesus encontrou o paralítico de João capítulo 5, que é o paralítico do tanque de Betesda? Quem lembra dessa passagem? Que ele foi curado, depois Jesus o encontrou no templo, lembra? Que era um costume dos judeus. E aí Jesus disse para ele assim, olha, não peques mais para não te aconteça coisa pior. Jesus não disse, ó, não sai do templo não, viu? Fica firme aqui. Não, até porque aquele templo depois foi destruído no ano 70. Porque a salvação não é um templo, a salvação não é um sacerdote, a salvação é Cristo. Quem tem Jesus no teu coração. Então quem tem certeza da salvação. Romanos capítulo 10, tá? Olha só. Versículo 9. O que Paulo diz aí? Olha aí. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e aonde em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Só isso, pastor? Só. Mas e isso, aquilo? A religião inventa. Aliás, a religião é a maior inventora de coisas para atrapalhar, porque para ajudar não é, para atrapalhar. O Evangelho, Jesus trouxe algo simples, a salvação é coisa simples, é fé, é crer. Amém? Nunca diga para alguém, ó, você não é da igreja tal, você não está salvo. Você não é evangélico, você não está salvo. Só os evangélicos vão ser salvos. Isso não tem nada disso escrito na Bíblia. A condição não é ser evangélico, a condição é crer em Jesus. Amém? Quantos povos aí nativos tem por aí? Que estão índios, tribos, que talvez não frequentam nenhum templo, mas têm fé em Jesus, eles vão ser salvos. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação. Então está claro aqui, a condição é a fé em Cristo. Amém? Não é um sacerdote, não é um templo, não é uma religião, não é uma igreja, mas é Jesus. Amém? Volta lá para Isaías 65, para a gente finalizar. Isaías, capítulo 65. Então Deus está falando aqui que ele foi achado por aqueles que não carregavam o nome dele. O que é carregar o nome dele? Se alguém pergunta, o que você é? O que a gente fala? Eu sou evangélico ou sou cristão. Eu não gosto de usar o termo evangélico, sabia? Eu prefiro falar que eu sou cristão. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui. Agora, olha a controvérsia. Agora ele fala no versículo 2. Estendi a mão todo dia. Agora ele está falando de um outro povo. Estendi as mãos todo dia a um povo que? Rebelde. Já não é mais o do versículo 1. Quem é esse povo rebelde? Vamos continuar. Que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Versículo 3. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo. O que faz Deus ficar irritado? Lê aí. Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Sabe o que é isso? Rituais. Isso irrita o Senhor Jesus. Porque na nova aliança não tem mais ritual. Jesus não pediu para fazer nenhum ritual para ser salvo ou para ser abençoado. Para ser abençoado, tudo é pela graça, tudo é pela fé. Lembra que eu falei domingo passado? Eu não vou colocar aqui um corredor de sal e falar para você, olha, vocês vão passar aqui 7 semanas no sal. Quando você pisar aqui, você terminar aqui, você vai estar abençoado. Não vou fazer isso porque isso não tem a ver com o Evangelho. Jesus nunca disse isso, nunca ensinou isso. Então, o Senhor Deus está falando, o povo que me irrita, com o quê? Com rituais, com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho e que no Velho Testamento Deus também não pedia. Ele não pediu nada disso. E ele está dizendo, né? Coisas que me irritam, que vocês fazem diante da minha face de contínuo. Olha aí ainda o versículo 3. Povo que me irrita.
diante da minha face, de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Versículo 4. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos. Quer dizer, lugares santos, santuário. Ah, vamos em tal lugar, porque lá aquele lugar é consagrado, aquele chão é consagrado. É como se eu falasse assim, você vai vir aqui para a minha igreja, quando você pisar aqui, tua vida vai mudar. Eu estou dizendo que aqui é um lugar especial, e não é. Eu estou dizendo que aqui é um lugar super santo, e não é. Aqui é só 4 paredes, né? Atos 17 e 24 diz o quê? Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Nunca vou falar que aqui é a casa de Deus, porque no Evangelho não existe mais casa de Deus, lugar físico. Paulo disse isso, foi por isso que Paulo foi apedrejado. Estevão foi até a morte, e quem lembra do que Estevão morreu? Primeiro Marte, apedrejado. Sabe por quê? Sabe qual foi o discurso de Estevão? Esse: Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Imagina os fariseus, ficaram revoltados. Cataram pedra, inclusive Paulo, que era Saulo, ajudou a matar Estevão, por causa desse discurso. Então, se tem coisa que irrita Deus, irmãos, são essas coisas, né? Idolatria a templo, idolatria a sacerdote, idolatria a objeto que entrega na igreja, idolatria a campanhas, idolatria a rituais. Deus está falando aqui que esse povo é um povo rebelde. Por que ele chama de rebelde? Porque ele não mandou fazer isso, mas eles estão fazendo. Jesus não ensinou isso, mas eles estão fazendo. Isso se torna rebeldia para Deus. Mais do que rebeldia, o que ele disse? Povo que me irrita diante da minha face. Por isso, irmãos, que eu escolhi aqui não fazer nada disso. Um dia eu já fiz porque eu estava no tempo da ignorância. Eu não tinha um entendimento. Eu era religioso, eu fui um religioso. Hoje eu posso pregar contra a religião com propriedade, porque eu sei quem eu fui. Eu sei que coisas que eu defendi, que hoje eu vejo que não tinha nada a ver com o Evangelho. Meus olhos começaram a se abrir, porque eu comecei a meditar no Evangelho há muito tempo atrás. Não é de hoje. E Deus colocava eu sentia no meu coração alguma coisa está errada. Jesus não ensinou isso. Estando na religião, aí vinha aquele incômodo. Mas Jesus não mandou fazer isso. Mas o líder mandou fazer. Mas Jesus não mandou. Até o dia que chegou um ponto que eu falei domingo passado, falei para minha esposa, não dá mais. Porque eu sei da verdade agora. E se eu continuar fazendo essas coisas, eu vou ser conivente com um erro que Jesus não mandou fazer. Então, eu tenho que seguir o caminho que Deus está colocando no nosso coração, que é onde nós estamos agora. Amém? Olha só. Então, Deus está falando agora de um povo que o irrita, né? Vamos terminar aqui no versículo 5. E esse povo, Deus está dizendo assim, e dizem, retira-te e não te chegues a mim. Por quê? Leia, porque sou mais santo do que tu. Estes, Deus está falando, são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Deus está falando desse povo rebelde, que o irrita com rituais, e o pior, que se acha mais santo do que todo mundo. Quem conhece gente assim? Irmãos, o que eu conheci na religião? Pessoas que se acham melhor do que os outros. Porque é líder, porque tem um cargo, ou porque eu me consagro mais que você. Eu já li a Bíblia e você nunca leu. Já li a Bíblia inteira e você não leu. Eu já orei 1 hora e você não orou. Quer dizer, sempre se achando melhor. Deus está falando que ele se sente irritado com esse povo, que se acha melhor do que os outros. Por outro lado, versículo 1, onde começamos, ele foi encontrado por quem? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava do meu nome, e eu disse, eis-me aqui. Glória a Deus. Deus encontra os humildes. Deus encontra os sinceros. Deus não tem nada com religião e com os religiosos. Então, é essas pessoas que ele tem encontrado. Seja nós, seja pessoas que estão por aí, que não tem nenhuma religião, não estão em nenhuma igreja.
E o povo que estão todo dia dentro das igrejas, ora de joelho no milho, mas vive falando mal da vida dos outros, não é? Faz fofoca, vive brigando. Irmãos, nunca vi tanto lugar para ter briga dentro de igreja. Deveria ser um lugar do quê? De paz. Mas por quê? Porque tem fofoca, competição, disse e me disse. Dentro de igreja, eu estou falando dentro de religião, porque da igreja de Jesus não tem isso. Então ele está falando que isso irrita ele. Por outro lado, um povo que nem igreja frequenta, um povo que não é evangélico, um povo que não faz campanha, não faz nada, mas tem sido encontrado por ele no coração, no quarto e nas experiências da vida. Amém? Eu tive e estou tendo essa experiência. Quem crê que você está tendo, diga amém. Diga graças a Deus.